Pois bem, meus caros, vamos dar início a essa aula sobre este tema tão importante para vocês, qual seja bens públicos. Bom, agora, com este conteúdo, nós alcançamos o ápice do estudo dos conceitos, dos diferentes conceitos relacionados a falhas de mercado. Vejam o que nós temos aqui. O que nós precisamos fazer? Qual que é o nosso objetivo ao longo dessa aula? É compreender um pouco, conseguir definir o que é um bem público. Isto é, afinal, por que alguns bens eles precisam ser ofertados pelo Estado? De forma mais específica, por que o mercado, deixado por si só, ele não consegue ofertar estes bens? Vamos pegar um exemplo bem simples. Por exemplo, iluminação pública. Pergunto para vocês, por que o governo é preciso a presença de um Estado que realize a oferta deste bem? O mercado privado ele não consegue ofertar este bem? Sim, ele consegue. Em algumas situações específicas, por exemplo, em uma casa, nós temos uma iluminação que é privada e que funciona corretamente. Então, por que a iluminação pública ela não pode ser ofertada por uma empresa privada de tal forma que os consumidores paguem para utilizar essa iluminação? A teoria dos bens públicos ela vai desenvolver uma explicação justamente com o objetivo de demonstrar por que alguns bens, se eles forem deixados para serem ofertados pela iniciativa privada, a iniciativa privada simplesmente não vai ofertar estes bens. Por quê? Porque os mecanismos de mercado, eles simplesmente não funcionam. Vamos pegar aqui e rever do que nós... Vamos pegar a nossa última aula. O que nós vimos nas nossas últimas aulas? Como que funcionam os mecanismos de mercado? Nós temos aqui o nosso gráfico. Temos a nossa curva de demanda. Temos a nossa curva de oferta. Então veja o que nós temos aqui. É o nosso equilíbrio de mercado. Lembrando sempre, no eixo X é quantidade. No eixo Y é preço. Então veja, nós temos aqui o nosso gráfico bonitinho que representa o equilíbrio de mercado. O que nós vimos nas últimas aulas? Nós vimos que qualquer preço diferente do preço de equilíbrio, os mecanismos de ajuste do mercado eles entram em ação, fazendo com que o preço ele retorne para o preço de equilíbrio. Ou seja, os mecanismos de mercado, eles garantem que a iniciativa privada, uma empresa que deseje ofertar este produto, ela vai conseguir identificar qual o preço que os consumidores estão dispostos a pagar por este bem. E mais do que isto, essa empresa ela vai conseguir ofertar o bem apenas se os consumidores pagarem pela sua utilização. Vejam, eu vou até enfatizar aqui, pois isso é muito importante. Em que condições que essa empresa ela vai ofertar o bem? Apenas se os consumidores pagarem pelo bem. Portanto, essa empresa ela consegue ter controle sobre a oferta deste bem, de tal forma que ela vai disponibilizar o bem para os consumidores que pagarem.
Se um determinado consumidor ele não pagar por este bem, ele simplesmente não vai conseguir ter acesso. E com isso vai surgir um mercado. Essas duas condições, elas vão garantir que vai surgir este mercado, que vai ter este preço aqui, que é o nosso preço de equilíbrio, que nós vamos ter uma curva de demanda, que nós vamos ter uma curva de oferta. No entanto, existem alguns bens que não vai ser possível se definir este preço de equilíbrio. Mas a pergunta que nós temos que responder: por que não vai surgir este preço de equilíbrio? Por que uma firma privada simplesmente não vai conseguir ofertar este bem? Mais do que isso, não vai ser vantajoso para nenhuma empresa privada se engajar na oferta deste bem, na produção deste bem. O que nós vamos tentar responder, o que a teoria dos bens públicos faz, é propor uma solução, propor uma resposta para este problema, para esta pergunta. Então, o que essa teoria vai argumentar? Ela vai partir de dois conceitos: o conceito de rivalidade e o conceito de exclusividade. Então veja o que nós precisamos fazer. Essa aula sobre a teoria dos bens públicos nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte da aula nós vamos buscar compreender, eu vou expor a teoria, o conceito de rivalidade. Na sequência, na segunda parte da aula, eu irei expor o conceito de exclusividade. Na sequência, na terceira parte da aula, nós vamos ver como que esses dois conceitos eles fazem com que o mercado não consiga ofertar, deixado por si só, um determinado bem, dado que este bem ele apresente determinadas características. Bom, mas o que é o conceito de rivalidade? Vejam aqui o que nós temos. Para entender o que é rivalidade, nós temos que definir o que é um bem rival. Este conceito ele vai identificar se o uso de um bem por um consumidor impossibilita o seu acesso e o seu uso por outros consumidores. Vejam aqui, vamos pegar, por exemplo, o ar. O fato de uma pessoa respirar impede que outra pessoa respire? Não. Nada impede que ambas as pessoas respirem deste mesmo ar. Ou seja, o fato de uma pessoa respirar este ar não faz com que o ar desapareça. Já um prato de camarão, ele é um bem rival ou ele é um bem não rival? No caso, o ar, o que nós vimos? Que o fato de uma pessoa utilizar este bem não resulta na exaustão deste bem, ou seja, o bem ele simplesmente não vai desaparecer pelo fato de uma pessoa o utilizar, ou seja, este bem ele é um bem não rival. Por outro lado, para um prato de camarão, nós temos um bem rival. Por quê? Imaginemos a seguinte situação: uma pessoa em um restaurante pede um prato de camarão e consome este camarão. Pergunto: uma segunda pessoa vai conseguir consumir este mesmo prato de camarão? Não, porque a primeira pessoa já consumiu e com isso ela exauriu este bem. Então vejam o que nós temos aqui. Nós temos exatamente o conceito do que é um bem rival e do que é um bem não rival. Um bem rival é quando que o consumo por uma pessoa leva ao desaparecimento do bem. Ou seja, se uma pessoa consumir este bem, ele desaparece, ele simplesmente não existe mais.
Nós podemos pensar aqui num prato de camarão, em um carro, um celular. O fato de uma pessoa comprar, adquirir um celular, faz com que esse celular não se encontre mais à venda. Por outro lado, vamos imaginar o seguinte: iluminação pública. O fato de uma pessoa passar por baixo de um poste em uma rua iluminada à noite faz com que essa rua deixe de ser iluminada? Não. Ou seja, o fato de uma pessoa ter utilizado este bem não implica no desaparecimento do bem. De modo semelhante, um parque público. Imaginemos que neste parque tem uma trilha e tem um riacho. O fato de uma pessoa caminhar por essa trilha e nadar neste riacho vai fazer com que essa trilha desapareça? Vai fazer com que este riacho desapareça? Não, não vai. Ou seja, aqui nós temos temos alguns exemplos de bens que são não rivais. Por quê? O fato de uma pessoa utilizar o bem não resulta no desaparecimento deste bem. Bom, então, vamos formalizar o nosso conceito. No caso de um bem não rival, o consumo por uma pessoa não leva ao desaparecimento do bem. Mais especificamente, falando mais em termos econômicos, vamos pegar este nosso conceito agora e vamos colocar em uma linguagem econômica. Um bem, ele é rival quando o custo marginal se eleva com a aquisição do bem. Ou seja, quanto maior o número de pessoas que consomem este bem, mais raro ele fica, o que eleva o seu preço. Vamos pegar o exemplo do camarão. Tem digamos, oceano. O oceano está lá bonitinho, cheio de camarões. O que vai acontecer com este bem conforme mais pescadores pescarem o camarão? Ele vai desaparecendo. Vai se reduzindo a oferta cada vez mais, o que faz com que o custo de pesca desse camarão se torne cada vez mais elevado. Ou seja, quanto mais este bem é consumido, menor a disponibilidade deste bem. Com isso, o que nós observamos? O custo de pesca deste camarão, quanto mais raro este camarão for, mais difícil vai ser pescar ele. E logo, o custo de pesca de cada camarão se eleva conforme aumenta o consumo deste bem. É isso que faz com que ele seja um bem rival. É o fato de quanto mais esse bem for consumido, mais difícil, mais custoso, mais caro é para conseguir este bem. Qual a implicação disso? A oferta deste bem é finita. Por quê? Conforme o custo se eleva, conforme a extração deste bem, o consumo deste bem se eleva, ele se torna cada vez mais escasso, se torna cada vez mais difícil de adquirir este bem, até que chega um ponto em que ele se torna virtualmente impossível de ser conseguido. Ou seja, a oferta é finita, a oferta é limitada, se o consumo aumentar demais, o bem simplesmente acaba. Pergunto: no caso de um bem não rival, a oferta é finita? O que nós vimos? Quanto mais pessoas consomem este bem, o fato de mais pessoas adquirirem esse bem não reduz a sua oferta, não reduz a disponibilidade deste bem.
Com isso, o que nós observamos? Na realidade, este bem ele tem oferta infinita. Vamos pegar um exemplo de um bem não rival. Vídeos no YouTube. Aqui, nosso primeiro exemplo. Vídeos no YouTube. O fato de uma pessoa assistir um vídeo no YouTube faz com que este vídeo ele desapareça? Não, ele continua disponível de tal forma que outras pessoas podem acessar e assistir a este vídeo. Com isso, o que nós observamos? Pergunto, se 10 pessoas assistirem esse vídeo, ele vai continuar disponível? Sim, ele vai estar disponível. Se 1000 pessoas assistirem esse vídeo, ele vai continuar disponível? Sim. Se 1 milhão, se 10 milhões, se 1 bilhão de pessoas assistirem esse vídeo, ele vai continuar disponível? Sim. Se 10 bilhões, toda a população do planeta assistir a este vídeo, ele vai continuar disponível? Sim, ele vai continuar disponível. Ou seja, este bem, como que ele é um bem não rival, ele tem uma oferta ilimitada, ele é um bem infinito. Diferente de um bem rival, como por exemplo, um carro que ele desaparece. Um carro, quanto mais pessoas adquirem um carro, não é possível, digamos, que uma pessoa utilize um carro, um único carro, que mais de uma pessoa, melhor dizendo, que mais de uma pessoa utilizem um único carro. Até é possível que mais de uma pessoa utilize, mas vai chegar um ponto, digamos as 2, 3, 4, conforme aumenta o número de pessoas que utilizam este carro, chega um momento em que não é mais possível um número maior de pessoas utilizar este carro. Ou seja, nós estamos falando de um bem cuja oferta é limitada. A oferta não é infinita deste bem. Conforme nós vimos, em um bem não rival, a oferta, como que a oferta é limitada, como que o consumo do bem implica no desaparecimento deste bem, quanto mais pessoas consumirem o bem, mais raro ele vai se tornar e mais custoso vai ser para obter este bem. Qual a implicação que isso tem? Custo marginal crescente. Qual que é o problema? O problema é que as firmas utilizam exatamente o custo marginal para definir o seu preço de venda. Por quê? O preço é igual ao custo marginal. Essa é a regra utilizada pelas firmas para definir qual que é o preço de venda de um bem. Ou seja, no caso dos bens não rivais, as firmas elas não têm dificuldade para definir o preço do bem. Basta elas olharem para o custo marginal. No entanto, no caso dos bens não rivais, isso não é verdade. Essa afirmação ela simplesmente se mostra falsa. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de bem consumida, o fato de uma maior quantidade do bem ser consumida não faz com que o bem desapareça. Aqui, essa é a curva de oferta. Independente da quantidade consumida, o bem continua disponível. Qual a implicação que isso tem? O custo marginal é igual a zero, o que faz com que o preço seja zero. Simplesmente isso. E com isso, as firmas elas não vão, como que o custo marginal é zero, as firmas elas não vão conseguir definir um preço para este bem. Se elas não conseguem definir um preço, elas não vão conseguir ofertar este bem. Mais do que isso, qual que é outro problema que nós temos aqui? É que quando o bem é rival, a firma consegue individualizar o consumo deste bem. Por exemplo, no caso de um carro, como este é um bem finito, uma firma ela consegue identificar
Conforme aumenta a quantidade que ela vende de carros, ela consegue identificar o quanto que cada consumidor está disposto a pagar por este carro. Ela pode simplesmente, digamos, fazer um leilão, vamos considerar o caso extremo. A firma pode fazer um leilão entre os consumidores e identificar o preço que cada consumidor está disposto a pagar e simplesmente vender este bem para o consumidor que pagar o preço mais caro. Em outras palavras, como que a oferta do bem é limitada, e mais do que isso, como que o consumo é individualizado, ou seja, como que essa empresa consegue ofertar este bem de forma individualizada, consegue ofertar este bem para cada consumidor e principalmente identificar a quantidade que cada consumidor está consumindo deste bem, ela consegue obrigar os consumidores a revelarem as suas preferências. Ou seja, a firma, dada a característica deste bem ser um bem rival, ela consegue identificar o quanto que cada consumidor está disposto a pagar por este bem. E com isso, ela consegue identificar o quanto que cada consumidor, qual que é o preço que ela deve cobrar de cada consumidor. No entanto, no caso do bem não rival, ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque ela não consegue individualizar o consumo. Vamos pegar, por exemplo, um riacho. O fato de uma pessoa nadar neste rio, o fato de duas pessoas nadarem neste rio, a nossa firma ela vai conseguir identificar o quanto que cada consumidor está disposto a pagar? Não, porque ela simplesmente não consegue individualizar o consumo. Ela não consegue identificar o quanto do rio foi consumido pela pessoa A, o quanto deste rio foi consumido pela pessoa B. Se ela não consegue identificar o montante de consumo realizado por cada pessoa, ela não vai conseguir individualizar o consumo e com isso ela não vai conseguir obrigar o consumidor a revelar a sua preferência. Ela não vai conseguir saber se determinado consumidor está disposto a pagar um preço mais elevado ou um preço menor pelo bem. E como ela não consegue individualizar o consumo, ela simplesmente não vai saber qual o preço que ela deve colocar neste bem. Bens não rivais, então, é basicamente isso. Se conseguir entender esses conceitos, já está ótimo. O que é se conseguir entender que no caso dos bens não rivais, o consumo não ocorre de forma individualizada e o custo de consumo não se eleva conforme aumenta o montante consumido deste bem, o que faz com que a firma não consiga colocar um preço sobre este bem, já está ótimo. Vejam aqui, antes eu falei da iluminação pública. Vejam, tem este exemplo aqui, por exemplo. O que nós observamos? Duas pessoas caminhando em uma rua iluminada. Vejam o que nós temos. O fato dessas pessoas caminharem nessa rua não modifica o montante em que este bem está disponível. As pessoas simplesmente vão passando por essa rua e a rua continua iluminada. Um outro exemplo que nós podemos considerar: o custo de patrulhar a fronteira, ou seja, o custo da segurança nacional. Pergunto para vocês, imagina o seguinte, tem um país, tem a fronteira deste país. O fato deste país ter 1 milhão de pessoas, ou 10 milhões, muda o custo de patrulha da fronteira? Não, não muda. Esse custo, ele permanece exatamente o mesmo. Se o custo não se altera, significa que poderiam existir, teoricamente, infinitas pessoas neste país que o custo permaneceria o mesmo. Mais do que isso, vejam o que nós temos aqui neste exemplo. O exército ele está lá na fronteira. Uma vez que este bem ele é ofertado,
ele é ofertado para todas, simultaneamente, para todas as pessoas que se encontram neste país. Vamos até fazer um esquema aqui. Vamos representar este exemplo. Imaginemos a seguinte situação. Nós temos aqui a fronteira do nosso país. E nós temos duas pessoas neste país. Tem a pessoa A aqui nesse lado do país e a pessoa B aqui no outro lado do país. Pergunto para vocês: se tiver mais pessoas neste país, o custo de patrulha se modifica? Não, a fronteira ela continua sendo a mesma, continua tendo a mesma expansão. O custo em termos de manutenção de um exército na fronteira continua exatamente o mesmo. Mais do que isso, eu consigo identificar o quanto que cada uma dessas pessoas está disposto a pagar por essa proteção, por essa segurança da fronteira? Não. Por quê? Porque eu não consigo simplesmente vir aqui e ofertar este bem apenas para uma pessoa, digamos para essa aqui, e não ofertar para as demais. Digamos, essa pessoa aqui, esse primeiro consumidor, ele está disposto a pagar pela proteção dada pelo exército que se encontra na fronteira. Os demais consumidores, esses outros 3 consumidores, eles não querem pagar. Pergunto para vocês: eu vou conseguir ofertar a proteção da fronteira apenas para este consumidor? Não ofertando a segurança dada pelo exército que se encontra na fronteira para os demais consumidores? Não. Todos os consumidores, eles se encontram dentro do mesmo país, de tal forma que o bem ele não pode ser ofertado de forma individualizada. Só existem 2 soluções possíveis. Ou todos os consumidores que se encontram dentro dessa fronteira recebem essa proteção, ou seja, ou o serviço é ofertado, ou o serviço simplesmente não é ofertado e nenhum destes consumidores irá receber este serviço. Então vejam o que nós temos. Eu simplesmente não consigo individualizar o consumo de tal forma que eu não consigo, como que eu não consigo individualizar este consumo, eu não vou conseguir identificar quanto que cada consumidor está disposto a pagar. E isso inviabiliza o fornecimento do produto por uma empresa privada, porque essa empresa privada não vai saber qual o preço que ela deve cobrar de cada consumidor. Por quê? Porque eu não vou conseguir identificar o quanto que, digamos, este consumidor aqui está disposto a pagar, se ele está disposto a pagar um montante mais elevado ou um montante menor pela oferta deste bem. E isso acaba inviabilizando, dificultando a oferta deste bem pela iniciativa privada. A aula sobre bens não rivais seria isso. Eu abro a sessão para discussão. Fiquem à vontade para fazer as perguntas, para expor as suas dúvidas, para fazer questionamentos.